meu objetivo hoje é falar um pouquinho. Assim, o meu principal foco é essa parte de existência de solução para uma classe de sistemas de equações. Mas, para eu conseguir falar um pouco de sistemas, eu preciso entender primeiro algumas propriedades qualitativas dele, que são propriedades de comportamento assintótico. Certo? Então, deixa eu começar apresentando qual a classe de sistemas que eu estou me referindo. O objetivo da gente hoje, meu objetivo, é tentar estudar, certo? Soluções positivas desse sistema. E aqui, em um pedacinho, eu vou explicar o que eu quero dizer com soluções positivas. E mais do que isso, eu quero tentar explorar um pouco soluções singulares desse problema. E eu também vou especificar no próximo slide o que eu quero dizer, o que eu entendo como sendo uma solução singular desse problema. Essa classe de sistemas aqui, eu tô estudando uma classe bem geral, certo? Não necessariamente vai ser um domínio, aqui que eu estou lidando. Meu domínio ômega, eu tô para simplificar, ele vai ser, geralmente, eu vou denotar ele como uma variedade ou então como uma bolinha, que eu falei aqui em cima, uma bolinha, sei lá, de raio R, e eu pretendo estudar esse problema num domínio singular. Então, ou vai ser minha variedadezinha sem um pontinho, ou a bolinha sem um ponto, certo? Então, o que são cada um desses ingredientes que está nessa notação estranha aqui do meu sistema? Primeiro lugar, essa norma aqui, por simplicidade, tá? Meu sistema, ele é um sistema bonitinho de duas equações, eu não quero complicar muito mais que isso, mas a gente também conseguia fazer isso aqui para D, equações, enfim. Essa norma aqui vai ser nada mais do que a norma euclidiana das coordenadas, o 1 e o 2, essa aqui é a minha solução, certo? G aqui é uma métrica riemanniana suave no meu domínio, ômega. Então, é uma métrica suave ou na minha variedade ou na minha bola. E esse mapa A aqui, ele é uma aplicação que a cada ponto do meu domínio, ele vai associar a X, ele vai associar uma matrizinha A de X. Vai ser algo do tipo A e J de X. Vai ser uma matriz bonitinha, 2x2, simétrica nesse caso. Então, o que eu quero dizer aqui com eu querer estudar a solução positiva desse meu problema? Solução positiva, no caso, é quando cada uma dessas coordenadas aqui vai ser positiva. E eu vou dizer que uma solução é singular desse meu problema quando essa solução ela tem uma singularidade na origem. Em que sentido é essa singularidade? É quando minha solução ela explode ali na origem. Então, o que seria, no caso de sistema, minha solução explodir? Seria uma das coordenadas, pelo menos, explodir. Então, o que pode acontecer? Essa minha definição aqui de solução singular, que é que esse limitezinho aqui, ele é infinito, ele pode implicar que a coordenada, por exemplo, U1 explode, pode implicar que a coordenada U2 explode, ou pode acontecer, a priori, de todas as duas coordenadas explodirem. Certo? Então, primeiro, por que eu quero trabalhar? Por que a gente escolheu estudar essa classe de sistemas? Então, em primeiro lugar, acho que tem muitas pessoas, quando tratam o sistema, elas acabam achando que o sistema e a equação é tudo a mesma coisa. Acho que tem muito disso. Mas, na verdade, sistemas e equações, eles têm estruturas, o estudo é bem diferente e, às vezes, o estudo do sistema requer alguma tecnologia adicional, alguma coisa extra para que você consiga entender, certo? Mas
a primeira coisa que a gente olhou para a equação e fez, calma. Primeiro, quais são as características que são semelhantes do sistema e da equação? Quais são as nossas características similares nesses dois casos? Então, vamos com um pouquinho de história, então. Quem foi que primeiro começou a trabalhar com esses sistemas? Um dos primeiros trabalhos que abordaram essa classe em particular de equações do tipo de Schrödinger foram os matemáticos Drouet, Bay e Vetois. E, em particular, tem esse trabalho de 2010 deles, que eles estudam estabilidade, propriedades de estabilidade desse sistema numa variedade compacta. Então, o que acontece? O que acontece é, eles perturbam um pouquinho o potencial, eles fazem assim, ó, será que se meu potencial está próximo do potencial inicial, a solução que eu estou estudando, ela está próxima da solução do outro potencial, desse potencial limite? Então, eles começaram a estudar esse tipo de propriedade de estabilidade para essa classe de sistema. E o que eles notaram é, calma, meu potencial, ele não pode ser muito solto. Esse meu potencial, ele tem que estar, de alguma forma, atrelada à estrutura, de alguma forma, da variedade. E uma das coisas que mais ou menos dá alguma informação sobre a variedade é a curvatura. Então, o que eles notaram foi que quando você tem esse seu potencial menor do que o potencial da sua curvatura escalar, você ganha essa propriedade de estabilidade. Então, esse trabalho do Drouet, do Bay e do Vetois em particular, esse trabalho de 2010, ele disse o seguinte, olha, se você olhar um pouquinho, então, para esse sistema, do ponto de vista mais de geometria conforme, o que acontece é que esse sistema ele está atrelado a equações do tipo IAMAB. Porque é justamente o potencial que aparece no problema de IAMAB que dita um pouco como funciona, como tem que estar controlado o potencial do meu sistema. Então, nesse caso aqui, você tem essa conexão, esse trabalho do Drouet, ele traz essa conexão entre a geometria, aqui, certo? Da variedade em si, e um pouquinho da análise da EDP. Esse sistema mora ali no bordo entre essas duas áreas, digamos assim. Então, essa foi uma primeira motivação para a gente olhar para essa classe de sistema, porque na época da tese, acho que uma das coisas que me destacou, que eu comecei a tentar trabalhar, foi justamente essa equação de IAMAB, e o sistema saltou aos olhos para a gente por essa conexão forte que ele tinha com a equação de IAMAB. E, assim, para reforçar um pouco essa conexão de sistemas com problemas mais geométricos, esses dias estava tendo umas palestras bem interessantes, e teve uma palestra da Mônica Clapper, só uma observação mais geral, que ela estava tentando abordar uma classe, ela estava tentando estudar um problema de partição ótimo, e ela recaía num sistema um pouco parecido com esse sistema nosso, só que com um potencial um pouquinho diferente. Então, isso é mais ou menos para motivar o porquê o estudo de sistemas pode ser interessante nesse contexto. Então, voltando então um pouco para o problema de IAMAB, o problema de IAMAB é um problema bem clássico até esse ponto, é um problema de geometria conforme que foi primeiramente estudado lá pelo Trüdinger e pelo Aubin e tudo mais. E para o problema de IAMAB, existe essa versão, digamos assim, singular do problema de IAMAB. Então, o que essa versão ela estuda? Ela diz assim, olha,
dada uma variedade compacta, com dimensão maior ou igual que 3, e pega um conjunto X não vazio, fechado, bonitinho. O que eu quero o meu problema é, você quer encontrar uma métrica conforme a métrica original, que seja completa em M-X, conforme e tenha curvatura escalar constante. Então, esse é um probleminha geométrico, só que o que acontece? Quando você escreve esse seu fator conforme de uma forma apropriada, esse problema geométrico ele se reduz a encontrar uma solução de uma EDP com crescimento crítico. Só que, nesse caso, como é o problema singular, essa solução, ela explode na origem. Então, será que a gente consegue mostrar existência de solução para esse problema? Então, uma primeira coisa que foi importante nesse estudo é entender, calma, o que está acontecendo ali com a solução. Suponha que a solução existe. Como é que ela se comporta nesse perto, pelo menos, desse conjunto singular? Então, acho que foi um dos primeiros problemas que acabou aparecendo nesse contexto da equação e tendo em vista essa relação entre a equação e o sistema, essa comparação, a primeira pergunta que a gente fez foi assim, certo, então, vamos tentar, então, entender também a conexão do sistema com um caso singular. Então, essa é a ponte que a gente acabou fazendo. Então, os dois papers que eu quero falar aqui hoje um pouquinho, que eu quero tentar discutir, é esse primeiro artigo aqui, todos dois com o João Marcos e com o Almi, lá da UFS. Então, esse primeiro paper, que é um paper que discute um pouco o comportamento assintótico, e esse segundo trabalho mais recente, que está discutindo um pouco a existência. Quando você sabe do comportamento assintótico, será que, de fato, você consegue provar que sua solução existe? Então, esse foi o objetivo de estudo que a gente tinha e que a gente começou fazendo. Então, primeira coisa que a gente precisa vamos tentar entender o que acontece com o problema da equação, um problema de Amab singular. O problema de Amab singular, a equação seria algo assim, né? Uma constante, curvatura escalar, mais essa outra constante aqui, a equação com o expoente crítico bonitinho. Mas, calma, quando eu estou pegando uma métrica geral, esse negócio ainda está muito complicado para mim, então vamos fazer o seguinte, não quero uma métrica geral, não, vou pegar uma métrica com curvatura escalar zero, uma métrica plana. Então, isso aqui vai embora, e esse Gzinho aqui vai ficar o laplaciano usual. Então, essa minha equação agora, ela nada mais é do que esse problema aqui. Então, vamos tentar entender o que acontece com a equação no caso plano, no caso usual. Então, no caso plano, para a equação, o comportamento assintótico foi primeiro estudado num trabalho muito famoso do Caffarelli, Guidas e Spruck, usando uma versão um pouquinho complicada do método de reflexão ou moving planes. Então, esse problema aqui, esse comportamento assintótico, foi primeiro estudado nesse trabalhinho aqui, e depois, em 99, ele foi simplificado, esse estudo, pelo trabalho do Corevá, Mazeu, Pacá e Shen. E esse trabalho do Corevá, Mazeu, Pacá e Shen, ele é um trabalho que simplificou um pouco a estratégia do Caffarelli, Guidas e Spruck, entre aspas, certo? Ele deu uma simplificada, mas ele também deu informações adicionais importantes. Nesse trabalho do Corevá, Mazeu, Pacá e Shen, o que eles mostraram olha, eu sei descrever
quem são os modelos locais. Eu sei descrever qual é a função que a minha solução está se aproximando. E ela é bonitinha e ela é conhecida. E é o que é chamado de solução de Fowler. Então, para lembrar o que seria essa solução de Fowler, uma solução de Fowler nada mais é do que uma equação, do que uma solução dessa equaçãozinha aqui, no espaço euclidiano inteiro, mas com a propriedade importante de que ela estoura na origem. Então, esses dois trabalhos, eles deram um pouco, eles mostraram como que funciona, quais são os modelos assintóticos para a equação no caso plano. Para uma métrica geral, aí as coisas começam a complicar um pouquinho. Porque para uma métrica geral, começam a aparecer restrições de dimensão. Então, para uma métrica geral, quem fez o estudo foi o Fernando Marx, de um paper de 2008, e ele também mostrou que para a equação geral, os modelos assintóticos são essas soluções de Fowler. E esse trabalho, para vocês terem uma dimensão do quanto a dimensão é relevante quando você está fazendo esse estudo, ele foi estendido num trabalho recente do Xiong e do Zhang, em 2020, no ano passado, só para a dimensão 6. E para a dimensão mais alta, está tudo em aberto ainda, com, assim, a gente tem essa forte ideia de que talvez precise de uma hipótese extra para garantir esse comportamento assintótico nesses casos, certo? Então, vamos voltar para o sistema. Para a equação, eu sei que os modelos locais são soluções de Fowler, eu entendo os modelos locais, eu sei como eles se comportam, bonitinho. Mas, voltando um pouco para os sistemas, quais seriam os nossos modelos locais nesse caso? Quais seriam os nossos modelos locais? Então, para o sistema, a primeira coisa que a gente desconfiou foi que os modelos locais, as soluções iam assintotar essas soluções do tipo Fowler. E o que seriam soluções do tipo Fowler? Nada mais são do que soluções desse sisteminha muito simpático e muito simples, a priori, certo? Que estouram na origem. Então, a primeira coisa que a gente desconfiou pela cara da equação, pela cara do sistema, foi isso. Só que aí, nesse ponto, a gente se deparou com um problema. A gente fez, calma, a gente tem um problema aqui. Porque o modelo assintótico do caso plano já era totalmente compreendido, a gente já sabia as propriedades, estava tudo perfeito. Mas e agora? A gente não sabe nada sobre como são as soluções desse nosso sisteminha aqui, que a gente está chamando carinhosamente de sistema limite. E agora? Então, nosso primeiro passo para tentar mostrar esse comportamento assintótico foi tentar entender o que eram essas soluções do tipo Fowler. E aí, o primeiro trabalho que começou a dar assim, uma dica para a gente foi esse mesmo trabalho do Drouet e Belvétoire, porque nele eles fazem a caracterização, eles mostram que as soluções aqui desse sisteminha em Rn tem uma cara. E essa cara que eles provam nesse resultado é dado, as soluções eles mostram que é dado por uma solução do caso escalar vezes um vetorzinho na esfera. Então, isso já começou a dar uma dica para a gente do que talvez valeria. E depois a gente se bateu com esse trabalho do Shen e do Lin, de 2015, que eles estavam conjecturando que talvez um resultado de classificação, de caracterização, para soluções singulares de um sistema parecido valeria. Então, a gente se perguntou, será então que não vale um resultado de caracterização desse tipo aqui? Só que aqui, nesse caso, eu vou ter uma solução
do caso escalar singular. Então, foi essa a nossa próxima pergunta. Será que a gente dá essa sorte de provar esse resultado de caracterização, de classificação para essa classe de sistema, para soluções desse nosso sistema? E aí a primeira resposta foi um sim. A gente conseguiu provar esse primeiro teorema, que diz que, assim, se você tem uma solução, e não necessariamente positiva, aqui basta ser não negativa. Se a gente tem uma solução não negativa e singular para o nosso probleminha, para o sistema limite, então deixa eu só escrever o bichinho aqui, para ficar mais claro, é esse o sisteminha aqui, certo? Tem esse acoplamento aqui, em Rn-0. Então, a gente mostrou que sim, a gente consegue classificar e que as soluções são, na verdade, soluções do caso escalar, que é uma solução de Fowler, vezes um vetor na esfera. Então, esse resultado aqui para a gente foi, assim, excelente, porque além dele dizer quem eram as soluções, além dele classificar as soluções, ele ainda fez assim, olha, não só você sabe quem é, mas você sabe completamente, porque você já tinha as informações de todas as soluções de Fowler. Você já tinha a informação da sua solução no caso escalar. Então, esse resultado ele começou a trazer algumas consequências que são interessantes por si só, porque esse sistema limite aqui, ele tem um interesse do ponto de vista mais de EDP, então esse resultado começou a trazer algumas consequências para a gente. Uma das consequências mais interessantes que a gente conseguiu foi que a gente consegue descrever quando é possível tirar essa singularidade. Ou seja, quando é possível dizer que a solução, se ela é singular ou ela é suave, para esse sistema em Rn-0, a gente consegue descrever isso em termos do invariante. E é um invariante muito conhecido, entre aspas, para quem trabalha com ADP, que é o invariante de Porrosaev. Então, se para um R arbitrário, um R pequeno, você define esse invariante PR aqui como essa integralzinha que depende de R e depende de U, a primeira coisa que dá para provar, usando integração por partes, bonitinho, é que, primeiro, esse invariante não depende do raio que a gente está tomando. Então, ele, de fato, só depende da minha solução U, e isso é chamado invariante de Porrosaev. Essa integral é chamada invariante de Porrosaev. Então, uma das consequências legais que a gente obteve, a gente sabe que o invariante de Porrosaev de uma solução vai ser, como a solução ela é a solução de Fowler vezes um vetor da esfera, vai ter o mesmo invariante da solução de Fowler original. Então, o que a gente conseguiu usando isso foi provar que, se você tem uma solução não negativa, então, isso aqui é sempre menor ou igual que zero, esse invariante. E ele é zero se somente se a nossa solução ela é suave na origem. Cada coordenada é suave na origem. Então, essa primeira consequência, ela dá uma propriedade, ela dá um invariante, uma forma de você dizer, olha, se esse invariante aqui é zero, então minha solução é suave e vice-versa. Então, esse foi um dos primeiros resultados bem interessantes que a gente acabou chegando com esse teorema de classificação. Mas aí, agora, o nosso teorema de classificação, ele vai permitir que a gente, de fato, estude o comportamento assintótico dessa classezinha de sistema bonitinho. E aqui começam para uma métrica geral, eu enunciei aqui para uma métrica geral, eu vou precisar de uma restrição na dimensão de forma semelhante ao Fernando. Mas, quando eu estou com no caso plano, no caso que eu tenho esse sistema aqui, novamente,
mas eu tenho ele na bola, eu não preciso de nenhuma hipótese adicional na dimensão do meu domínio, certo? Então, o que a gente vai mostrar? Com isso, a gente mostra que essas soluções, as soluções desse problema, nesses dois casos, elas são, de fato, assintóticas à solução do tipo Fowler, que a gente acabou de estudar. Então, como é que a gente faz esse teorema? O que a gente prova é uma upper e uma lower bound. Então, o que a gente mostra é que existem constantes de modo que valem essa desigualdade e com essa desigualdade em mãos, a gente consegue usar aquele resultado anterior de classificação para mostrar que, bom, minha solução do sistema ela é isso aqui vezes essa solução do tipo Fowler. E é justamente o resultado que a gente vai conseguir no fim das contas. Mas, claro, obviamente, que as coisas não iriam ser de graça. Né? A gente precisa, calma, a gente precisa colocar alguma restrição nesse potencial. Porque se fosse assim, ia ficar muito, muito bonito. Mas não é. Então, a gente precisa que esse potencial, ele satisfaça algumas hipóteses. E uma delas é que ele seja cooperativo, menos ele seja cooperativo. Então, isso basicamente que você precisa ter um sinal nessas entradas que não estão na diagonal dessa matriz. Então, com isso aqui é praticamente, isso aqui garante um princípio do máximo, de certa forma, e a gente consegue mostrar essa primeira upper bound. Então, entrou essa primeira hipótese natural nesse caso. O próximo resultado, para conseguir a lower bound que eu citei, a gente vai ter que recorrer de novo a esse invariante de Porosheim. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente vai considerar aquela mesma integral, mas agora não vai valer, porque a gente está com uma equação mais geral, não vai valer diretamente isso aqui. Isso aqui a gente não tem mais. A gente não pode chamar isso de um invariante a priori. Então, o que a gente faz é, a gente define esse invariante como limite quando esse raio está indo para zero. E esse limite, ele é bonitinho, ele vai existir, porque eu vou ter um decaimento bacana da métrica e porque eu tenho a upper bound. Então, a gente define esse número agora para a nossa equação geral e chama ele também de invariante de Porosheim nesse caso. Essa é uma das uma das ferramentas que eu vou precisar. Então, agora, a segunda hipótese no meu potencial, e essa hipótese é um pouquinho mais estranha a priori, mas não é restritiva, é que em dimensão 5, eu preciso que meu potencial, ele não pode ser muito geral, não. Ele tem que ser, pelo menos, uma função vezes a identidade, mais pelo menos um termo de ordem que eu consiga controlar. Então, por exemplo, você pode pensar nesse potencial aqui como o potencial da curvatura escalar, por exemplo. Então, com isso, a gente conseguiu o mesmo teorema do caso do sistema limite, agora no caso da bola. Então, a gente tem que esse potencial, esse invariante que eu estou construindo, ele é sempre menor ou igual que zero, e ele é zero se somente se minhas duas soluções são suaves na minha singularidade. Então, como consequência, a gente sabe, a gente tem a lower bound, e com isso a gente tem
esse teorema de comportamento assintótico. A gente mostra que, no caso em que a dimensão está entre 3 e 5, para uma métrica qualquer, e no caso, sem restrição de dimensão, para a métrica flat, a gente mostra que uma solução positiva, ela necessariamente é assintótica a essa solução do tipo Fowler, que a gente realizou esse estudo que a gente caracterizou. E a prova dela é, mais ou menos, via um argumento do Leon-Simon, uma adaptação, usando propriedades do que a gente chama de campos de Jacob. Então, aqui é uma coisa mais específica, acho que não vale a pena discutir, mas a mensagem que eu quero deixar para essa parte de comportamento assintótica é essa. É que se eu tenho uma upper bound e se eu tenho uma lower bound, se eu consigo elas duas, eu consigo mostrar que as minhas soluções, elas têm uma cara bonitinha, pelo menos próximo à minha singularidade, com algumas hipóteses não muito restritivas no meu potencial. E o que a gente acredita, quando a gente fez esse resultado, não tinha saído ainda esse paper do Xiong e do Zhang, a gente acredita que também dê para ser generalizado esse resultado para dimensão 6. Então, isso fecha a discussão sobre comportamento assintótico de soluções. E agora que a gente entende o comportamento assintótico, talvez a gente tenha as ferramentas que precise para discutir existência, para tentar entender, será que de fato existe solução desse meu sistema? Uma solução singular? E é isso que eu quero discutir nesse restante de tempo. Então, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que numa variedade compacta, menos um pontinho, eu consigo achar uma solução desse sistema aqui. Então, por simplicidade, para eu não estar escrevendo, eu vou usar essa notação aqui para cada linhazinha do sistema. Então, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar a existência de uma solução do sistema que vai explodir na minha singularidade e que é positiva. São as 3 coisas que a gente quer mostrar. Então, no caso escalar, só para dar um pouquinho de background, quem fez esse estudo para o problema de Yamabe foi o Baird e o Almi, só para dar um background. E a gente vai usar bastante as técnicas dele para o caso do sistema também. Então, qual é a estratégia da gente para o estudo da existência? A estratégia da gente é o seguinte: a gente quer achar uma solução. A gente não sabe por onde começar. Mas a gente faz o seguinte: não, será que a gente não tem pelo menos uma ideia do que é uma solução? Porque se a gente tem uma boa aproximação, a gente pode escrever a solução da gente como essa boa aproximação mais uma V. E eu já estou meio caminho andado. Por quê? Se eu tenho essa boa aproximação, o que eu posso fazer com ela? Eu quero resolver esse problema aqui. Então, eu vou expandir. Eu vou linearizar o meu problema. Então, vai ser esse operador H, que é aplicado na minha boa aproximação, a linearização e um resto. Então, para eu resolver esse meu problema agora, bastaria encontrar uma solução para essa equaçãozinha aqui. Então, se eu achei essa boa aproximação que eu estou falando para vocês, então isso aqui devia ser quase uma solução. E isso aqui devia ser pequeno. Então, o que a gente, no fim das contas, vai fazer? Se esse meu operador, que ele é linear, ele tiver uma inversa à direita, a gente talvez, então, a gente consegue achar uma solução desse problema via ponto fixo, via teorema de ponto fixo. Então, isso é basicamente a estratégia da gente
ao longo dessa parte de existência inteira. Encontrar a boa aproximação, expandir, reduzir a um problema linear, usar que esse operador linear tem uma inversa e tentar encontrar um ponto fixo. Essa é a estratégia no fim das contas. Certo? Então, essa noção de aproximação boa para a solução, ela é diferente dependendo de onde você está. Porque a gente sabe que perto da singularidade, essa solução ela tem um comportamento, que a gente já estudou, mas longe da minha singularidade, ela não precisa ter esse comportamento. Então, essa noção de aproximação boa, ela vai ser diferente, nesse caso aqui, se eu estiver pertinho da minha singularidade e se eu estiver longe. E é aqui que eu vou precisar tentar resolver esse problema de uma forma inteligente, que é usar uma técnica de colagem. Porque, nesse caso, vamos particularizar para o caso do sistema, essa solução boa aqui, ela é justamente, aqui dentro, ela é a solução do tipo Fowler, que a gente já estudou. Porque a gente sabe que as soluções são muito parecidas com ela pelo estudo anterior. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, não, certo? Então, vamos tentar resolver o problema aqui, nessa bolinha. Vamos tentar resolver o problema fora. E vamos rezar e ver se essas duas soluções elas vão colar direitinho. Se elas colarem direitinho, de modo que você consiga garantir que ela é regular, bonitinho, acabou. Você tem uma solução do seu problema. Então, qual é a primeira etapa? Para o caso interior, para o caso onde está pertinho da singularidade, a gente viu que essas soluções do tipo Fowler, elas são, de fato, os meus modelos naturais para tentar resolver o problema. Então, eu vou tentar usar ela como minha boa aproximação. Então, essa é basicamente nossa ideia aqui nesse caso. Só que eu tenho que ter um cuidado, porque eu quero que, no fim das contas, a solução que eu estou construindo, ela cole direito. Se ela não colar direito, não adianta. Porque ela não vai ser solução na variedade inteira, menos um ponto. Então, o que a gente faz, a gente insere esse operador, que a gente chama de um operador de Poisson, que nada mais é que uma função harmônica que tem uma descrição bacana na fronteira. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que eu tinha explicado antes. A gente vai linearizar o problema, expandir. Agora, isso aqui vai ser nossa boa aproximação e a gente reza que isso aqui está perto de zero. E isso aqui, idealmente falando, tem que ser pequeno. Então, o que a gente sabe disso aqui é... E agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais chata, mas a gente sabe que a gente tem que... Esse operador linearizado, ele está definindo num espaço de Hilbert com peso. Então, o que a gente tem que garantir é que esse lado aqui, vou deixar menos poluído, a gente tem que garantir que esse lado aqui, ele esteja no domínio da inversa. Porque senão não tem como a gente inverter, no fim das contas. Se a gente garante essas coisas, a gente encontra uma solução usando um teorema de ponto fixo. Então, como eu disse anteriormente, a gente precisa, é a primeira coisa que a gente precisa, e claro que agora começam a aparecer as hipóteses no meu potencial A. Então, a primeira hipótese que vai aparecer é do mesmo jeito, por conta dessa relação que a equação tem com o problema de Amab, com a equação de Amab, a gente precisa que pelo menos essa diferença entre o meu potencial e o potencial da curvatura escalar da minha variedade estejam relativamente controlados quando você está perto da origem. Então, essa é a primeira hipótese que entra nessa parte para a gente tentar resolver o assunto. A segunda parte agora, com essa hipótese aqui, a gente consegue construir, isso aqui implica que a gente constrói uma solução
no interior. Perfeito. E agora, no exterior, o que a gente faz? Então, no exterior, sempre nessa comparaçãozinha do caso escalar com o caso do sistema, desse caso, no caso escalar, a gente tinha uma solução constante 1. A gente usava essa solução constante 1 como a aproximação no caso exterior. No caso dos sistemas, a gente não sabe, a priori, uma solução explícita, mas a gente sabe que, por ser um sistema, ele tem mais de uma solução constante. Então, o que a gente vai assumir, é a nossa segunda hipótese no caso da existência, o que a gente vai assumir é que exista uma solução constante, que eu estou batizando aqui por lambda. E o que a gente quer? A gente quer agora resolver esse problema, com essa aqui sendo a nossa boa aproximação. E, de novo, a fronteira tem que estar prescrita de alguma forma. E agora vai entrar aqui a nossa terceira hipótese, que é na métrica. A métrica não pode ser qualquer. A gente precisa assumir uma hipótesezinha técnica, mas a boa notícia é que ela é uma hipótese muito, muito geral. Ela vale para uma quantidade gigante de métricas no sentido de Baire. E o que a gente faz aqui, de novo, é a gente aplica um teorema de ponto fixo. E a gente resolve esse caso exterior. Então, a gente resolveu o problema aqui, nessa bolinha, a gente resolveu o problema aqui fora, e agora a gente precisa que essas duas soluções, elas colem. Então, elas precisam ser iguais na fronteira, e elas precisam que as derivadas delas sejam iguais na fronteira, para que tenha essa cola suavezinha. E, de novo, nesse caso, a gente precisa resolver um outro problema de ponto fixo. Todos esses teoreminhas são um pouquinho técnicos, mas a ideia, o que eu queria que ficasse mais claro, é que, no fim das contas, o que você precisa é achar essas aproximações bacanas. Então, o resultado de existência, eu vou enunciar agora de forma geral, é que, se você está em dimensão entre 3 e 5, se a gente assumir essas três hipóteses que eu já citei, essa não degeneracidade na métrica, essa solução constante, e que esse potencial esteja mais ou menos controladinho, a gente consegue mostrar que existe uma solução na variedade menos 1p. Existe uma família de soluções, na verdade, que depende do epsilon. Então, esse é o nosso resultado principal nessa parte de existência, certo? E em dimensões maiores, a gente ainda mostrou o resultado também, mas, nesse caso, precisou, de novo, de uma hipótesezinha nesse tensor mais geométrico, que é esse tensor de Weyl. Certo? Então, algumas questões que ficaram, que a gente... é que parece que a geometria conforme, pelo menos nessa parte de existência, ela dita muito o que a técnica que a gente está usando. Ela manda muito no nosso potencial, ela manda muito na nossa variedade, ela está mandando ali em tudo. E uma das coisas que a gente queria bastante entender é como é que a gente consegue, por exemplo, estudar a existência de soluções singulares para uma equaçãozinha um pouquinho mais geral e, consequentemente, para o sistema mais geral, que não esteja tão vinculada assim, tão atrelada assim com o problema de Yamabe. Essa é uma das questões que a gente tem. E a outra questão é, será que dá para remover essa hipótese do tensor de Weyl? Porque ela é uma hipótese, assim, um pouquinho... é no ponto só, ela é pontual, mas seria bacana remover. Porque, por exemplo, no caso do problema de Yamabe usual, eles conseguiram tirar essa hipótesezinha. No caso singular, ninguém sabe como tirar. É um problema muito interessante para quem está interessado em estudar em Yamabe. Então, outras questões também que são sempre relevantes é tentar entender o problema em variedades com bordo. Por exemplo, se a minha singularidade estiver no bordozinho da variedade, o que acontece?
quais são os modelos ali pertinho. Mesmo para o caso escalar, isso ainda não está muito bem compreendido. E acho que a questão final seria muito legal estender tudo isso para a dimensão maior que 6, tanto o caso escalar, tanto o caso do sistema. Então, é isso que eu tenho para hoje. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha ficado mais ou menos claro a mensagem.